Pra onde Giannis Antetokounmpo vai? Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pra mais um vídeo no canal do Cara dos Esportes. A saída de Giannis do Milwaukee Bucks parece cada vez mais provável. Agora ele machucou a panturrilha, vai ficar pelo menos um mês fora. A janela de trocas se encerra no dia 5 de fevereiro, com cobertura aqui no canal, não perca. E parece que é inevitável. Se não for agora na janela de trocas, vai ser na próxima off-season, mas a era Giannis Antetokounmpo em Milwaukee parece que chegou ao fim. O jornalista Bill Simmons, que é um dos principais nomes na cobertura da NBA lá nos Estados Unidos, né, em termos de coluna, opinião, ele fez uma lista no podcast dele com 9 trocas possíveis para o grego, e eu vou reagir aqui e vou eleger a minha favorita, né? Tem duas que são zoeira, tem uma que inclui o Golden State Warriors, pra vocês torcedores da Dub Nation. Vamos passar pela lista aqui, tem algumas interessantes, algumas mais, outras menos realistas, mas tudo ali num reino da possibilidade, né? Vamos começar aqui pelo New York Knicks, né? Ele colocou o Milwaukee Bucks recebendo o OG Anunoby e o Karl-Anthony Towns, e os Knicks recebendo o Giannis e o Kyle Kuzma. Você vai ver o Kuzma em várias dessas trocas porque é meio que um imposto, né? Você tem que arcar com o contrato do Kyle Kuzma, é aquela coisa tipo, você vai sair, você pode sair, mas tem que levar seu irmão. Essa troca aqui seria um cenário que o Milwaukee Bucks quer permanecer relevante, quer continuar competindo. Claro que você perde muito em termos de potencial, né? Porque o Giannis é mais jogador que o Towns e o OG Anunoby. Mas seria um cenário que o Milwaukee Bucks não encontra um mercado tão quente pelo Giannis. E como eles não detêm a maioria das escolhas deles de draft, que eles foram em trocas, tipo troca do Damian Lillard, troca do Jrue Holiday lá atrás e tal, eles não adiantam eles tancarem, né? Não adianta ser a pior campanha possível pra ter a melhor escolha possível, porque eles não têm a própria escolha, né? Então essa troca seria isso, né? Os Bucks permaneceriam competitivos, teriam um time com o OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e Miles Turner, que é um frontcourt bem honesto, principalmente na Conferência Leste, mas eu acho que tem coisa melhor. Tem coisa melhor aqui, como por exemplo essa próxima oferta do Philadelphia 76ers, VJ Edgecombe, Paul George e uma escolha de primeira rodada pelo Giannis Antetokounmpo. Aqui vamos por partes, né? Do lado do Milwaukee Bucks, envolveria aqui assumir esse contrato do Paul George, que vem jogando melhor, é verdade, ele vem jogando melhor, vem jogando, que já é mais do que ele vinha fazendo antes disso, né? Tem a escolha de primeira rodada e tem o VJ Edgecombe que tá fazendo um ano de calouro incrível. Ele, acho que se formou o top 3 na disputa pelo prêmio de calor, né? Acho que eles se destacaram dos demais, né? O VJ Edgecombe, o Conk Nipple e o Cooper Flagg. Acho que dá pra você colocar na ordem que você quer aqui. Então tem esse ativo muito valioso que é o VJ Edgecombe. Eu não faria se eu fosse o Philadelphia 76ers, porque por mais que o Giannis é um dos 20, 15 melhores jogadores de todos os tempos, eu acho que eles encontraram um caminho pro futuro pós-Embiid, pós-Paul George, que é esse núcleo Tyrese Maxey e VJ Edgecombe. Então, eu acho que é muito valiosa essa dupla pra você quebrar ela. E eu acho que Giannis e Embiid juntos, o encaixe seria horrível. Seria horrível, tudo bem. Talvez se você bota o Embiid ao invés do Paul George nessa troca, faria mais sentido pro 76ers, né? Mas aí também o contrato do Embiid tem um ano a mais do que o do Paul George, né? Então não acho que o Milwaukee Bucks faria, né? Mas eu faria se eu fosse o Milwaukee Bucks, eu não faria se eu fosse o Philadelphia 76ers. Agora uma bem realista, bem interessante, San Antonio Spurs. Eles mandariam Devin Vassell, Kelly Olynyk, Harrison Barnes e o Dylan Harper. O Olynyk e o Harrison Barnes é basicamente para bater contrato. O Vassell é um cara que tem valor, é um titular e tal. E o Dylan Harper, segunda escolha geral do último draft, vem mostrando um potencial absurdo, mesmo vindo do banco. O San Antonio Spurs receberia o Giannis e o Kuzma, né, naquela coisa que eu te expliquei do contrato do Kuzma. É uma proposta bem realista, porque o Dylan Harper, ele tem um valor de troca gigantesco. Eu acho que ele tá provavelmente no único time que ele não seria, assim, uns 2, 3 times ele não seria titular, e o Spurs é um desses porque eles têm o Darren Fox e o Stephon Castle. Mas ele tem um futuro gigantesco, é um cara que pode ser All-NBA. É uma troca que eu gosto, porque tudo bem, não envolve escolha no draft, você sempre quer, recebi 3, 4 escolhas no draft.
mas ter algo concreto como o Dylan Harper, a segunda escolha geral do último draft, eu acho que é um valor muito grande. Então vamos anotar essa aqui do San Antonio Spurs como uma das possíveis, né? A próxima é um rival do San Antonio Spurs, Houston Rockets. O Bill Simmons colocou o Fred VanVleet, Alperen Sengun e 3 escolhas de primeira rodada pelo Giannis. O VanVleet seria o contrato, né, pra encaixar, né, ele tá machucado. O Sengun seria a grande peça, né, além das escolhas de draft, obviamente. Mas você pensa que o Houston Rockets é um time que tem tudo pra ser competitivo nos próximos anos, não seriam escolhas de loteria, pelo menos não altas de loteria. O Sengun é um cara que vai ser All-Star, provavelmente vai ser All-NBA, ainda é jovem, né, então tem aquela coisa, é um pouco diferente, porque não é um cara que tá no primeiro ano, né, como o Dylan Harper, né, mas ele tem 23 anos ainda, vai fazer 24 em julho, então ele é um cara que pode ser a estrela ao redor do qual o Milwaukee Bucks vai reconstruir. Gosto dessa troca pro Milwaukee Bucks, não sei se eu faria do Houston Rockets, porque eu acho que o time tá se encaixando muito bem, e eu acho que encaixar Giannis e Amen Thompson, 2 caras que não arremessam de 3, seria muito complicado. Seria um encaixe difícil, 2 caras que atacam o tempo todo, e eu não sei se eu gostaria de quebrar essa minha base se eu sou o Houston Rockets por um cara que o encaixe vai ser difícil. O Giannis não é um cara de encaixe fácil. Acho que é um ponto que também que explica os times não estarem se estapeando pelo Giannis, né? Porque você precisa montar um time bem particular, com bastante arremesso, sabendo que o Giannis vai ter a bola há bastante tempo e tal. Então eu não faria essa se eu sou o Houston Rockets. A próxima, aqui eu faço um alerta de clubismo, é o Detroit Pistons, é o time para o qual eu torço. O Bill Simmons colocou essa proposta que envolve Jaden Ivey, Tobias Harris, Isaiah Stewart, e ele botou escolhas de primeira rodada, né? Quantas forem necessárias. Os Pistons receberiam o Giannis. Eu não acho que o Milwaukee Bucks faria essa troca sem ter o Ausar Thompson. Eu acho que a equipe precisaria mandar o Ausar Thompson, no mínimo o Ron Holland, né? Eu não acho que só o Jaden Ivey e o Tobias Harris é um inspirante ali os contratos encaixarem, né? Tem aquela coisa, você tem que ter mais ou menos o mesmo valor indo e saindo numa troca. E o Isaiah Stewart vem jogando muito bem. Ele é um dos candidatos sérios a sexto homem, vai ser all defense mesmo sendo reserva. E se você é o Pistons, você tá vendo a Conferência Leste bem aberta, né? E você poderia montar um time com Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Giannis e Jalen Duren. Só que aí você acaba no mesmo problema que o Houston Rockets teria, né? Falta de arremesso, né? Porque você tem... O Cade não é um grande arremessador, o Duncan Robinson é um excelente arremessador, tirando isso, são 3 caras que não arremessam. Então, eu acho que seria um encaixe difícil. Os Pistons provavelmente teriam que fazer outras movimentações pra você colocar mais arremessadores em quadra. Eu acho que nenhum dos 2 times faria. Eu acho que os Bucks não fariam sem o Ausar Thompson, e eu acho que os Pistons não incluiriam o Ausar Thompson. Então é meio que... não acho que vai rolar essa troca, né? A próxima, que eu acho que é uma muito realista, que essa eu já adianto que vai pra minha lista ali de possíveis, a Atlanta Hawks. Os Hawks mandariam CJ McCollum, Kristaps Porzingis, né, que seria a questão dos contratos, o Zachary Risacher, né, que foi a escolha de primeira rodada no penúltimo draft, uma escolha de primeira rodada do Pelicans, né, que eles adquiriram nesse último draft, uma escolha de primeira rodada que eles têm, que é do próprio Milwaukee Bucks, e outra escolha de primeira rodada. Os Hawks receberiam o Giannis, e aí eles fariam um time ali que teria o frontcourt com o Jalen Johnson, o Giannis Antetokounmpo, teria Dyson Daniels também, teria Nickeil Alexander-Walker. Cara, eu acho um time bem interessante mesmo, porque você coloca uma super estrela e você tem todo esse resto do time ali com essa identidade defensiva e tal. Eu acho que seria bem interessante. Teria um problema de arremesso também, porque o Dyson Daniels tem sido o pior arremessador de 3 na NBA, mas vamos anotar essa aqui como uma possível. Vamos lá, Dub Nation. Golden State Warriors. Se você veio do vídeo, você já viu a proposta de troca. O Milwaukee Bucks receberia Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski e todas as escolhas e pick swaps que os Warriors têm a trocar. Os Warriors receberiam Giannis e Kyle Kuzma. Aqui, como eu falei no vídeo, dependeria do mercado pelo Giannis não ser muito bom.
já foi muito reportado que o Giannis gostaria de ir pro Golden State Warriors, né? Então seria algo tipo os Bucks fazendo um favor ali pro Giannis e tal, porque você olha algumas das outras ofertas são muito melhores. São bem melhores do que a que os Bucks podem oferecer. Então, claro, seria espetacular ter Giannis e Stephen Curry juntos, mas eu não acho realista. Eu acho que um cara que você não sabe que você vai poder contar com do Jimmy Butler, tá machucado, lesão séria. O Jonathan Kuminga, outra interrogação. O Brandon Pozinski, que tem sido... Cara, depois do ano de calouro dele, tem sido muitos altos e baixos. Poucos altos, muitos baixos. E escolha, assim... Você basicamente iria querer as escolhas e big swaps pós-era Curry, né? Então você empurra ela o mais pra frente possível. E aí você torce pra um cenário Boston Celtics com Brooklyn Nets, que recebeu um monte de escolha alta, né? Mas é difícil imaginar esse time dos Warriors tendo ali uma sequência longa, tendo escolha alta de loteria, né? Então eu acho que não seriam tão boas escolhas assim. Então acho que é uma oferta que não seduz o suficiente o Milwaukee Bucks. Tem duas agora aqui que são mais... Uma é bem zoeira, do Bill Simmons, e outra é mais ali uma provocação. A primeira é Los Angeles Lakers. Os Bucks recebem o Luka Doncic e o Max Kleber. Isso é 100% zoeira, claro, porque saiu a notícia na época da troca do Giannis, que troca do Luka, perdão, que o Bucks queria o Luka, né? Mas nunca aconteceria, foi apenas uma zoeira do Bill Simmons. E a outra, Boston Celtics, Tatum por Giannis Antetokounmpo. Cara, aqui é tipo, provocando, mas você pra pensar. Eu não acho que o Boston Celtics faria, mas se o Celtics tem dúvidas quanto ao retorno do Jason Tatum, quão bem ele vai voltar, esse time do Celtics se encaixa absurdamente bem com o Giannis, né? Você vai ter o Jaylen Brown ao lado dele, você tem arremessos, você tem os caras ali mais operários da bola pra jogar no garrafão ao lado do Giannis quando necessário. Então seria extremamente ousado. Eu acho que os Celtics atualmente não fariam, mas seria interessante. E pro Milwaukee Bucks ter o Jason Tatum, né? Eles poderiam... Tatum, você não vai voltar essa temporada, volta na próxima, se recupera bem. Ia ter uma peça, um dos caras que era primeiro time ao NBA quase todo ano antes de se machucar. Não acho que aconteceria essa troca, mas é interessante. Dessas trocas aqui, pensando a que eu mais gostaria, eu acho que a mais realista é a do Atlanta Hawks. Eu acho que é a mais realista, é a que eu colocaria com maior probabilidade de acontecer. Eu gostaria muito de ver o Giannis com o Victor Wembanyama, mas eu também não acho que os Spurs... Eu não acho que os Spurs vão querer acelerar essa linha do tempo. Porque você bota o Giannis de 31 anos no time, é agora ou nunca. E eles já estão competindo muito bem sem o Giannis, né? Já estão no topo do Oeste e tal. Mas eu acho que seria muito interessante, porque com o arremesso de 3 do Embiid evoluindo, eu acho que dá pra colocar os dois em quadra juntos. Mas a minha favorita... Assim, essa seria no... Atlanta Hawks... O Atlanta Hawks seria o meu favorito. Essa dos Spurs seria mais 2K. Mas acho que entre realismo e você ganha um novo time relevante no Atlanta Hawks, né? O Spurs já é relevante, mesmo sem o Giannis. Então a minha troca favorita seria essa com o Atlanta Hawks. Se inscreve no canal, deixa like, vai ter live na janela de trocas no dia. Assim que a janela de trocas fechar, a gente vai ter live falando dos negócios. Vai ter live nessa terça-feira fazendo uma prévia do mercado. Não perca, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.